Olá, Amazonas, tudo bom? Estamos dando início hoje a mais uma aula de matemática da EJA, quinta fase, 30ª aula. Vamos ver o que nos aguarda para a aula de hoje? Quem nos fala aqui é o professor Emerson Marão. Muito bem, na aula de hoje nós vamos ver a operacionalização dessas duas operações, fundamentais aí da matemática, que são a adição e a subtração de números naturais. Vamos à aula? Adição e subtração de números naturais. Vamos ver aqui algumas situações em exercícios. Então, vamos se ligar aqui. Então, vamos entender aí que as operações de adição e subtração, na realidade, são operações inversas uma da outra. Então, vejamos aqui essa situação. Exemplo 1. João precisava comprar cupuaçu para fazer uma sobremesa. Foi à feira e comprou R$22 de polpa. Quanto ele teve de troco, sabendo que pagou a polpa com uma nota de R$50? Então, podemos resolver esse problema da seguinte forma. Parcela desconhecida, no caso aqui do nosso contexto, do exemplo, é o nosso troco, correto? Então, essa parcela aqui que nós não sabemos o valor dela, dentro do nosso problema, dentro do nosso contexto, é o troco, que está sendo representado por essa figura geométrica aqui, esse quadrado aqui. Então, eu sei que esse valor aqui, adicionado a 22, que é a outra parcela, tem como resultado 50. Então, na operação de adição, nós temos aqui os elementos, que estão sendo somados, que são chamados de parcelas, e o resultado da operação é chamado de soma ou total. Então, devemos pensar da seguinte forma: que número somado a 22 dará 50? Então é só inverter. Vamos inverter? A parcela desconhecida aqui, que é o nosso troco, nada mais é, do que o dinheiro que eu possuía retirado do valor da compra. No caso aí, o nosso cupuaçu. Isso é possível, pois, como foi comentado agora há pouco, a adição e a subtração são operações inversas. Pensando dessa forma, temos que 28 adicionado a 22 é igual a 50. E 50 menos 22 é igual a 28. Então, a gente observa aqui, que o complemento das parcelas vai ser igual ao total que nós possuíamos. Nessa operação aqui, que é a diferença, que é a subtração, nós temos outros elementos, Aqui, o total do valor que eu possuía chama-se minuendo. O valor que foi extraído, que vai ser diminuído, no caso aqui, é o valor da polpa de cupuaçu, é chamado de subtraindo, que vale o nosso 22. O resultado da operação, que no caso aqui é uma subtração, chama-se diferença. E se nós pegarmos, e invertermos a operação aqui, quando adicionamos as duas parcelas, nós obtemos o valor inicial, que é o nosso total. Portanto, a diferença,
mais o subtraindo é igual ao minuendo. Na realidade, aqui nós temos as nossas duas parcelas, né? Que era a diferença, 28, que é o resultado da operação, e o nosso subtraindo, que foi o valor pago pela polpa. E o resultado da operação lá era o quanto eu possuía para realizar a compra. Então, o importante nesse ponto aqui do nosso desenvolvimento, primeiramente, é entender quem são os elementos que existem em duas operações aí, que são as inversas uma da outra, no caso, adição e subtração. Quais são os elementos que formam aí, que compõem essa operação? Na adição, nós temos as parcelas, certo? Pode ser 2, 3. E o resultado da operação, que é chamado de soma ou total. Isso ocorre quando nós estamos trabalhando com a operação de quê? De adição. Quando estamos trabalhando com a operação de subtração, os nomes dos elementos que compõem a operação já são diferentes. Né? Nós temos o minuendo, correto? O valor que será extraído do minuendo, que chama-se subtraindo, e o resultado da nossa operação, que se chama diferença. E toda vez que eu efetuo a adição entre o resultado da operação, que é a diferença, mais o valor que foi extraído do total, que é o subtraindo, toda vez que eu efetuo a adição desses dois elementos, necessariamente eu vou encontrar o minuendo. Perfeito? Vamos para o nosso próximo exemplo. Nosso exemplo 2 diz o seguinte: Maria pediu aos seus pais uma passagem de ônibus para visitar sua tia, que morava em Taquatiara. Ao pesquisar um site de vendas na internet, verificou que uma passagem estava em torno de R$ 53. Muito bem. Sua mãe, então, lhe fez a seguinte pergunta: Maria, quantos reais preciso ter para que, após comprar sua passagem, ainda me reste de troco R$ 47? Correto? Então é aquela situação que nós vimos agora há pouco. Nesse caso aqui, eu tenho que ter um número, né? Vamos representar ele aqui como o nosso valor desconhecido, né? O quadrado. Correto? Que no caso aí, ó, vai ser o total que eu preciso, né, para realizar essa situação aqui. Eu vou ter um gasto, né, de R$ 53 com a passagem. E eu ainda quero que me reste de troco R$ 47. Então, qual é o valor que eu tenho que possuir? É só realizar a operação de adição, que nós vamos encontrar um total aqui, né? 53 mais 47, 3 mais 7, 10, vão 1, vai 1, né? 5 mais 1, 6, 6 mais 4, 10. Então, quanto que eu preciso, né, ter
para comprar a passagem de R$ 53,00 e ainda me restar R$ 47,00 de troco. Resposta: R$ 100. Perfeito? Então vocês podem observar que no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós vamos sempre nos deparar com situações inusitadas, principalmente envolvendo dinheiro, correto? Então vocês devem estar muito atentos nessas situações. Nesse caso aqui, que nós estamos trabalhando apenas com um conjunto dos números naturais, né? Nós podemos associar aí uma série de situações, problemas envolvendo esses números aí. Não só como dinheiro, mas também determinadas quantidades, né, distâncias. Vamos supor, você vai sair de um ponto A ao ponto B, com vontade de chegar ao ponto C. Aí você sabe parte do trajeto, sabe que de A a C, vamos supor, sejam 15 quilômetros, correto? Se você percorreu 9, vão faltar quantos quilômetros? Então você vai fazer o quê? Vai pegar o total do percurso e subtrair do valor que você já percorreu. Então você teria o quê? 15 menos 9. Encontra a minha resposta. Vão faltar o quê? 6 quilômetros. Perfeito? Pessoal, vamos ver agora o que nos aguarda para a nossa dinâmica local interativa. Então, dinâmica local interativa. Questão 1. Uma lancha partiu de Manaus com destino a Parintins. Após ter percorrido 200 quilômetros, a lancha precisou parar em Itacoatiara. Sabendo que ainda faltam 245 quilômetros para chegar em Parintins, qual a distância a ser percorrida nesta viagem de Manaus a Parintins? Queridos alunos de todo o meu estado do Amazonas, um bom desenvolvimento, estarei monitorando vocês pelo chat e até a interatividade.
Olá, Amazonas! Estamos de volta agora para a nossa interatividade da nossa dinâmica local interativa. Vamos ver aqui como está a participação do pessoal no chat. O pessoal participando aqui, massa, rapaz, olha só. Vamos colocando a resposta aqui, né? Pessoal bastante participativo, cara, show de bola, vocês me deixam muito feliz. Vamos para a correção agora? Então vamos voltar aqui à nossa situação, né? O cidadão foi realizar uma viagem saindo de Manaus com destino a Parintins. Após ter percorrido 200 quilômetros, a lancha precisou parar em Itacoatiara. Sabendo que ainda faltam 243 quilômetros para chegar em Parintins, qual a distância a ser percorrida nessa viagem de Manaus a Parintins? Muito bem. Então nós sabemos aí que nós estamos lidando com uma operação de quê? De adição, correto? Quais são os elementos que compõem essa operação? Nós temos as parcelas, né? No caso aqui vão ser duas parcelas. E o nosso total. Então vamos aqui identificar quem é quem nessas operações. Quem é a primeira parcela? A primeira parcela é o primeiro trecho da viagem, né, percorrida, né? A lancha saiu de Manaus com destino a Parintins. Aí ela percorreu o primeiro trecho de 200 quilômetros, porque ela teve que parar em Itacoatiara. Só que ainda faltam, para chegar em Parintins, mais quanto? 245 quilômetros. Esse 245 quilômetros corresponde à nossa segunda parcela. Então nós vamos ter aqui, ó, 200, que é o primeiro trecho da viagem, mais o segundo trecho da viagem, que é 245. E a resposta para o nosso problema, que vai ser o nosso total, correto? Somando, né, as duas parcelas lá, 245 com 200, vamos encontrar o quê? O nosso trajeto total, que é de 445 quilômetros. É muita água para ser percorrida, né? Muito bem, então, como nós vimos aí na nossa correção, na nossa dinâmica local interativa, né, nós trabalhamos aí, no caso, a operação de adição. No entanto, podem surgir situações na qual você poderia resolver o problema sabendo o total. Nesse caso, você já vai utilizar a operação de subtração. Lembrando-vos que as operações de adição e subtração são operações inversas uma da outra. Então, na adição, você soma o total. Na subtração, você pegar o total e subtrair de uma das duas parcelas, você obtém a outra parcela. Perfeito? Queridos alunos, espero que tenham gostado da aula, né? Vocês tenham aí desenvolvido a atividade com perfeição, com exatidão e com eficiência. Sem mais, desejo a todos aí tudo de bom e até a próxima oportunidade.